Na província de Inhambane, distrito de Vilanculo, o Hospital Rural dispõe de sangue suficiente e outras condições para responder à demanda durante a quadra festiva. Segundo avança o diretor do Hospital Rural de Vilanculo, Osório Trigo, são cerca de 36 unidades sanguíneas de grupos diferentes em estoque que beneficiarão os necessitados durante a época festiva. Osório Trigo diz ainda que, apesar de ter-se unidades consideráveis de sangue, trabalhos de sensibilização estão em decurso para mobilizar doadores de sangue no hospital. Neste momento temos um estoque de 36 unidades de sangue de diferentes grupos sanguíneos. E nós, como temos tido uma média de cerca de 3 a 7 transfusões por semana, com a quadra festiva esse número pode aumentar, mas nós sabemos que é suficiente. Ainda continuamos a fazer palestras para mobilizar mais dadores de sangue para fornecer sangue ao nosso hospital. Tendo-se a noção dos problemas que poderão ser apresentados pelos pacientes no hospital, a equipa técnica está garantida para responder com emergência a situações gravíssimas, segundo avança o mesmo entrevistado. Em termos de medicamentos, nós também temos um estoque de medicamentos, aqueles que são chamados medicamentos essenciais, porque temos vários tipos e várias categorias de medicamentos, mas aqueles que são reservados para essa fase, o hospital fez um estoque suficiente para suprir todas as necessidades das principais patologias que têm ocorrido às comunidades ou às populações nesta quadra festiva. E nós também temos meios circulantes que foram acondicionados para essa quadra festiva. Temos 2 ambulâncias, temos um carro administrativo e as ambulâncias estão equipadas com um sistema de alerta para situações de emergência, estão com tanque full para qualquer situação que ocorrer. Temos também equipes treinadas para responder em termos de as filas de espera, de modo que o cidadão que chegue na unidade sanitária não possa demorar o seu atendimento. Com vista à prevenção de HIV-Sida e outras doenças, Osório Trigo disse. E também, diariamente, nós fazemos palestras, são 2 sessões de palestras, e essas palestras envolvem temáticas que têm a ver com prevenção do HIV, doenças diarreicas, doenças alimentares, também o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. E também nessas temáticas incluímos a questão de violência baseada no gênero e a redução do risco de agressões resultantes de emoções que têm surgido nessa quadra festiva. A informação foi trazida ao público nesta terça-feira, durante a 12ª e última sessão do Governo Distrital de Vilanculo. A sessão que tinha por objetivo primordial trazer os relatórios do Governo Distrital em relação às metas estabelecidas para o ano de 2023 em diferentes setores, a nomear o setor da economia, o setor da educação, setor da saúde, dentre outros. Olhando para os planos outrora feitos pelo mesmo governo, principalmente em termos de arrecadação de receitas, entende-se que há uma necessidade de trazer novas estratégias, uma vez que as usadas para o ano de 2023 culminaram em déficit no cumprimento destas receitas, segundo relata o porta-voz dessa sessão. Em termos do desempenho do governo, a avaliação é positiva, pese embora alguns desafios, sobretudo na arrecadação de receitas. Isto é, não conseguimos cumprir, não é, a nossa meta em termos de arrecadação de receitas. Estávamos com uma meta de 6 milhões de meticais e conseguimos 5.284.000 e estamos com uma execução de 96,8%. E entendemos igualmente que a maior dificuldade é a nossa capacidade em termos de meios para alcançarmos os locais. Também a nossa dificuldade de fazermos um mapeamento de todas as fontes, não é? Então, estamos cientes de que estes desafios devem ser transformados em ações concretas para conseguirmos fazermos um mapeamento de todas as fontes e também a nossa capacidade de alcançarmos essas fontes para permitir que todas as receitas, não é, sejam coletadas e sejam declaradas.
Florencio Vilanculo também atribui nota positiva ao setor da educação e da segurança pública. Bom, de uma forma geral, o processo de exames referente ao ano 2023 decorreu num ambiente tranquilo, não houve registro de fraude acadêmica, não houve também muitas ausências, tivemos uma participação massiva dos candidatos e resultou numa percentagem bastante satisfatória. A percentagem preliminar que nós temos é o resultado preliminar, estamos com 87,3%. Bom, houve um registro de redução de casos criminais, houve uma participação ou uma presença massiva dos agentes em diferentes pontos. E a avaliação é positiva pela redução dos casos criminais. Mais desafios ficam para o governo do distrito de Vilanculo, com vista a maximizar as receitas para melhor garantir o suporte das atividades a nível do distrito. Segundo o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal ao nível da província de Inhambane, Alceres Quambo, a menor, depois de ser raptada em um moinho, foi transportada numa viatura de marca Isuzu até a vila de Murumbene e ficou lá uma semana. Os predadores teriam violado depois de, sem sucesso, pedirem o resgate no valor de 100 mil meticais. Da investigação que foi efetuada junto da família, constatou-se que a mesma estava num cativeiro em que os supostos sequestradores exigiam o resgate de um valor de 100 mil meticais. Estes indivíduos estavam no distrito de Murumbene, são mecânicos de profissão, os mesmos que prometiam tanto agredir a vítima. Este trabalho não chegou-se de se efetuar o pagamento graças à rápida intervenção do Serviço Nacional de Investigação Criminal junto da família, que foi possível resgatar a miúda ainda em vida. Já nas mãos das autoridades, os indiciados negam seu envolvimento. Nem temos a viatura. É o primeiro dia, na sexta-feira eu vir aqui. Sim. Nem conheço aqui, nem pisei. Sim, nem conheço aqui. O outro vai longe em dizer que não sabe escrever, por isso não pode mandar mensagem de texto. Não mando. Porque não sabe escrever? Sim. Nunca escreveu na vida? Não. Só sabe escrever teu nome apenas? Sim. Até 10ª classe? Sim. Nunca, nem escola, nem nada, tu não sabes escrever nada? Sim. Não sei escrever. Como é que estudou até 10ª? Já não sei. O pai da vítima mostra-se indignado com a situação. Foi uma surpresa para mim. Posso dizer isso, porque até quando estava numa de que ela ainda é criança. É onde minha memória me puxava para lá. Eu estava numa de que as minhas filhas ainda são crianças. No ano 2023 foram registrados 3 casos de sequestros envolvendo menores em toda a província de Inhambane, o que o chefe das Relações Públicas do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Alceres Quamba, apela à vigilância por parte dos pais ou encarregados de educação. Durante a passagem do Natal, 88 pacientes deram entrada no Hospital Central de Maputo, vítima de acidentes, o que significa uma redução em 6% quando comparado com o igual período do ano passado. Os 88 pacientes contra 94 do ano passado, o que quer dizer uma redução de 6%. A agressão física, tivemos 28 pacientes contra 56 pacientes, o que quer dizer uma redução de 28 pacientes, e importa dizer que é 100%. Isto faz-nos entender que a nossa comunidade pode ser comportada melhor em relação ao ano anterior. As incidências em termos de trauma, como notamos, reduziram, mas sim a sensibilização é que aumentou. Especificamente, podia falar em relação aos pacientes que foram transferidos do Centro de Saúde de Manhissa com ferimentos. Estes foram tratados na urgência e, por estarem estáveis, agora encontram-se na enfermaria
de especialidade para fazer o tratamento subsequente. Já os serviços de urgência receberam 184 pacientes contra 175 do igual período transado. Ontem, se nós falamos em relação ao dia do Natal, nós tivemos no serviço de urgências 184 pacientes contra 175 no ano anterior. Vítimas por trauma, recebemos 65 pacientes contra 99 pacientes, o que significa de uma redução de 34. Todos os pacientes que foram observados, tivemos um óbito por doença e não por trauma. E todos os pacientes estiveram estáveis e estão nas enfermarias, os que foram internados e os outros pacientes foram... A direção do hospital caracteriza o período festivo de calmo, mas o hospital precisa de sangue.